ESAC, Espaço Saúde e Comunicação. Foi o nome que eu escolhi quando eu precisei abrir um CNPJ para prestar serviço no hospital aqui em Teresópolis. E eu escolhi esse nome, Espaço Saúde e Comunicação, sem ter nenhum espaço físico. Mas eu já me imaginava atendendo, de alguma forma, colocando a fonoaudiologia aí num espaço, num consultório, para poder atender as pessoas que me procurassem além do hospital. Tudo começou atendendo algumas crianças e percebendo que a fonoaudiologia em si não seria suficiente para poder ajudar aquela criança de forma global. Eu precisava acionar outros profissionais, eu precisava de profissionais que compartilhassem de uma linha de pensamento próxima à minha para poder ajudar aquela criança de forma integrativa. Então não é só olhando a comunicação ou a deglutição daquela criança, eu precisava olhar toda a parte motora, a parte psicológica, a parte familiar. Foi quando então eu falei, bom, isso aqui não cabe só para fonoaudiologia, eu preciso agregar profissionais aqui dentro. Então, de uma forma resumida, eu precisei ter esses profissionais juntos para caminhar para uma linguagem mais assertiva, mais fluida com aquela família. E a gente saiu de uma salinha muito pequenininha, que já não dava conta de tantos sonhos, e fomos para uma sala um pouco maior. E nessa sala a gente já envolveu teto, designer de interiores, e que são pessoas que estão comigo até hoje. Esses profissionais, Juninho, Kézia, o meu primo que fez toda a arte também. Então, desde ali eu reconheço esse valor de relacionamento, de estar junto com a pessoa, construir junto. São pessoas que estão comigo até hoje. E dali a gente foi chamando mais pessoas, trazendo uma equipe, foi quando a gente entendeu que a gente já tinha uma equipe multidisciplinar. E ali, com o nome ESAC, Espaço Saúde e Comunicação, chegando cada vez mais crianças e famílias, a gente teve um marco importante que foi trazer a terapia ocupacional para Teresópolis, porque não tinha. Tinha muitos anos atrás e ficou sem, e a gente entendendo a importância da terapia ocupacional, a gente teve esse marco de trazer pessoas, pacientes que estavam alucinados procurando por esse profissional, e a gente conseguiu viabilizar isso aqui em Teresópolis. E a gente precisou pegar a sala do lado, porque já não era suficiente, e depois a gente pegou uma sala ainda maior, no mesmo prédio, só que foi a cobertura. E lá a gente já entendia que essa comunicação só multidisciplinar, de ter pessoas ali atendendo com uma linha, não era suficiente. A gente precisava de uma coisa mais interdisciplinar, comunicação cada vez mais assertiva, traçando um planejamento mútuo ali com cada profissional, envolvendo cada vez mais a família. E foi quando eu, grávida, já bem grávida, fazendo todo esse movimento de mudança, a gente fez mais um passo bem importante. Bom, então a gente foi para essa sala maior, ainda enquanto ESAC. E eu grávida, a Helena nasceu, continua ESAC, mas ainda muito esse modelo centrado no profissional e não centrado na criança e na família, como eu comecei a perceber que era necessário. E quando ela nasceu, ela veio com muitas surpresas, surpresas que me fizeram refletir muito sobre a importância, de fato, em validar a família, de se colocar no lugar da família. Eu sempre me considerei uma pessoa muito empática, entendendo a dor da família, mas quando eu vivi na pele a dor do novo, a dor de talvez ser insuficiente para minha filha, foi quando eu passei de só entender a dor de uma mãe e viver a dor de uma mãe. E esse processo foi um processo muito desafiador para mim, mas que começou a trazer clareza ainda mais sobre o meu propósito e sobre aonde a gente precisaria chegar. Foi quando depois, logo em seguida, veio a pandemia e o ESAC, Espaço Saúde e Comunicação, já não contemplava aquilo que eu acreditava, que era exatamente esse protagonismo da família, protagonismo da criança. E eu queria um nome que marcasse um novo marco com tudo que eu vivi e que trouxesse ainda mais grandiosidade naquilo que a gente estava fazendo. Então eu percebi que a minha história, o meu processo de maternar, estava totalmente envolvido com esse novo momento que a gente estava prestes a viver. Falando um pouco da minha história com a minha filha, que é esse cenário de viver algo totalmente novo, de viver um possível diagnóstico e me sentir insuficiente, foi um marco muito importante, porque eu entendi que o profissional, principalmente o profissional da saúde, ele pode ser alguém para agregar muito ou alguém para te levar para o fundo do poço. E eu escolhi ser um profissional que queria caminhar junto com as mães, porque eu precisei disso na minha
trajetória. Quando Helena nasceu, ela nasceu com uma dificuldade para mamar, porque ela tinha uma alteração na mandíbula. Na hora de trocar a fraldinha dela, ela virava todo o corpinho, e depois a gente entendeu que ela tinha 2 hemivértebras e ela tinha uma manchinha no olho. Então, ela nasceu, a gente não sabia se ela enxergava, se ela ouvia, porque além da questão da mandíbula, ela também tinha apêndice e questões na orelhinha. A gente não sabia se o rim dela funcionava e essa questão toda da parte da coluna dela. Então eu saí com ela do hospital com mais de 10 encaminhamentos e um processo de dor muito gigantesco, porque eu não sabia se eu ia ser suficiente para ela, se ela tinha uma deficiência que ia limitar totalmente o desenvolvimento dela. Então, apesar de sempre atender crianças com deficiência, com atraso, com transtorno, eu imaginava a dor, mas eu não tinha vivido por essa dor. E foi ali, vivendo essa dor, que eu entendi que eu queria fazer diferença na vida da minha filha e fazer diferença na vida das crianças e das famílias que estavam comigo e as que viriam também. Então, eu parei só de imaginar e vivi essa dor e entendi que num processo de dor que eu precisava olhar para ela, enxergar ela do jeitinho que ela era e não comparar ela com outras crianças e comparar ela com ela mesma. E isso fez toda a diferença para o meu caminhar com ela e é esse o ponto que todas as famílias que chegam para a gente, o meu maior desejo, meu maior propósito é comunicar isso para as famílias, que nada vai adiantar, nenhum processo terapêutico vai ser eficaz se essa família não se sentir pertencente, se sentir amada do jeito que ela é. E quando eu penso em Alma Incluser, Instituto de Desenvolvimento Humano, eu penso hoje no que iniciou o nosso método, que é pensando na prática centrada na família, nesse protagonismo da criança e da família, e como parte do desenvolvimento hoje dos nossos 3 pilares dentro do método, que é a prática centrada na família, a abordagem integrativa e a linha desenvolvimentista. Então é pensando mesmo em todo o potencial que essa criança tem, que precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, porque cada criança também tem o seu propósito, tem o seu talento que precisa ser visto, e essa família também. Igualmente, a gente não vai ter resultados expressivos com uma criança se a gente não olhar para a família e ela se olhar e enxergar o poder dela como a maior especialista no processo terapêutico e de vida dessa criança. Então, o Alma Incluser representa algo grandioso que a gente está construindo, que é esse maior ecossistema de inclusão e desenvolvimento, e principalmente a partir de cada profissional enxergar esse talento para motivar e ajudar a famílias a enxergarem também o que eles têm de melhor, que precisa ser lapidado, e essas famílias enxergarem essas crianças. Então, na verdade, é tudo interligado. Então, quando eu vejo toda a nossa história e onde a gente está e onde a gente quer chegar, é algo muito grandioso.